Olá pessoal, aqui é Débora Mexica do Encontros Astrológicos e hoje eu estou aqui para fazer a segunda parte do vídeo sobre a entrada de Urano no signo de Touro. A primeira parte eu vou deixar no izinho aqui em cima para vocês, para quem quiser ver, que são os pontos importantes a serem abordados em nível mundial, tá? Então essa primeira parte já está gravada para vocês e como eu prometi para vocês, eu vou fazer a segunda parte aqui. Bom, agora a gente vai olhar esse trânsito de Urano no signo de Touro num sentido mais pessoal. Como é que esse trânsito pode afetar de forma pessoal a nossa vida? Para isso, antes é importante dizer que a gente tem que ver aonde que está o signo de Touro, deixa eu mudar a ordem aqui, ver em quais setores do seu mapa cai o signo de Touro, então de 0 grau até 29 graus, qual o setor ou quais os setores do signo de Touro pega aí no seu mapa. E caso você não tenha nenhuma cúspide tocando o signo de Touro, isso não significa que você não tem o signo de Touro. Todos nós temos todos os signos no mapa. Não existe um ser humano nesse planeta Terra que não tenha todos os signos. Dentro do canal do Encontros Astrológicos tem um curso completo, básico, para vocês entenderem como é que funciona a mandala, como é que são as casas. Eu vou deixar no izinho aqui para vocês um vídeo que eu explico direitinho o que são casas, o que são cúspides, tá bom? Para que vocês possam entender um pouquinho melhor. Todos nós temos todos os signos, todos nós temos todos os planetas, tá bom? Então não se preocupem, todos nós temos todos os setores, os 12 setores no mapa, que são as casas, tá bom? Então, antes de tudo é começar olhando para ver onde é que a gente tem o signo de Touro no mapa. Se ele estiver interceptado, ele ainda está dentro de um setor, não importa. Se ele não estiver encostando numa cúspide, significa que ele está dentro de um setor ainda. Qual é esse setor que ele está? E depois é importante também a gente dar uma olhadinha para ver aonde que está o planeta Vênus, porque o planeta Vênus rege o signo de Touro. Além de tudo, também é interessante dar uma olhadinha onde você tem o signo de Aquário no seu mapa, tá? Bom, então vamos lá, vamos dar uma olhadinha quais os aspectos que essa entrada de Urano no signo de Touro pode trazer para a nossa vida. Bom, o primeiro ponto que a gente tem aqui é como lidar com as surpresas que podem surgir em relação aos hábitos e costumes. E eu coloquei um ponto de interrogação de propósito ali, porque na verdade é algo que a gente vai ter que se questionar nos próximos 7 anos para ver realmente como é que a gente pode lidar com algumas mudanças naquela área mais estável, mais tranquila, mais segura que a gente tem na nossa vida. E tudo que é calmo, seguro, estável, traz uma regência taurina, traz uma energia desse arquétipo de Touro. E como Urano está entrando no signo de Touro, significa que a gente vai ter um chacoalho justamente nessas áreas em que as coisas estão estáveis, que estão seguras, né? E esse chacoalho não significa que coisas terríveis vão acontecer, são apenas mudanças e a gente tem que estar meio que preparado para essas surpresas. É importante a gente começar a pensar em um plano B, em um plano C, para as coisas que podem surpreender no nosso dia a dia e de repente tem alguma coisa que a gente tem e acha que está super seguro e de repente a gente pode perceber que não está tão seguro, que uma coisa que está muito estável de repente não esteja tão estável assim. E caso não esteja estável, como é que a gente pode observar e como é que a gente pode trabalhar caso alguma coisa ocorra que traga instabilidade para aquele setor, para aquele assunto, para aquela área da nossa vida. Então é isso que esse primeiro ponto pede para a gente ficar mais atento. Assim como a segunda parte aqui também, né? Esse segundo ponto. Como lidar com mudanças repentinas nos planos fixos de nossas vidas. É isso que eu acabei de falar para vocês. Aquela área da nossa vida que a gente vê que está estável, tranquila, firme, sólida. Pode ser que surjam mudanças ali, inovações, algum progresso pode acontecer ali e todo progresso para ocorrer, a base, a estrutura é remexida. O maior exemplo que a gente pode ter disso são obras, né? Por mais que a gente não queira, a base da estrutura da nossa casa continua ali, mas a casa vira uma zona, né? As coisas se modificam por dentro, mas a base continua igual. Por isso que podem ocorrer algumas reformas, algumas coisas precisam melhorar nesse campo, né? Isso que esse Urano está falando com a entrada em Touro. Está falando, olha, sabe essa área que está aí parada há muito tempo, que vocês cultivam há muito tempo, do mesmo jeito, sem nenhuma novidade, sem nenhuma inovação? Então, é justamente nessa área que eu vou entrar aí, trazendo novidades, progresso, dinamização. Eu vou trazer dinâmica para
essas áreas aí mais paradas, mais tranquilas da vida de vocês. É mais ou menos isso que esse Urano vai fazer com a entrada no signo de Touro. Aí vem o terceiro ponto aqui, sabe os seus valores? Pois então, eles podem passar por grandes reformas e por muitas mudanças. E isso eu não estou dizendo somente na parte financeira, física, material que a gente tem. Essa mudança de valores pode ser qualquer tipo de valor que a gente tenha. Por exemplo, de repente você tinha um gosto enorme por viagens, de conhecer novos lugares, novas culturas, e de repente você pode se perceber valorizando outras coisas. Ao invés de viajar, ao invés de se afastar de tudo e de todos, talvez você passe a valorizar ficar mais em casa, a de repente trazer todo o seu conhecimento que você colheu nas suas viagens, de repente você passe a achar mais interessante compartilhar esse conhecimento com a sua comunidade e de repente ir lá fazer uma hortinha na praça da sua cidade, ou de repente no seu condomínio, conversar com as pessoas e falar, poxa, vamos fazer um trabalho comunitário aqui com os artesanatos que as pessoas fazem aqui nesse nosso condomínio, ou nessa nossa área aqui, entende? Então essa entrada de Urano em Touro pode trazer também reviravoltas nesse sentido, no sentido de valores. A gente gostar de uma coisa, a gente valorizar uma coisa e de repente a gente se perceber gostando e valorizando outras coisas bem inusitadas, bem diferentes daquilo que a gente costumava gostar, ter prazer de fazer, tá? E isso pode incluir alimentação, por exemplo. Uma pessoa passou a vida inteira dizendo que detestava peixe e de repente passa a gostar de peixe. A pessoa passou a vida inteira dizendo que nunca ia parar de comer junk food, de tomar refrigerante e de repente quer ter uma vida super saudável, uma alimentação mais consciente. Essas mudanças podem acontecer, tá? E é isso que quer dizer essa outra partezinha aqui. Pode ser que seus gostos mudem, seus prazeres passem a ser outros que você nunca imaginaria, tá? Aí a gente vem para o próximo ponto aqui. Recursos e bens podem ser reavaliados de forma surpreendente. Aí sim a gente entra na parte mais financeira e de posses que a gente tem. Pode ser que alguns imóveis, que alguns bens, que algumas coisas de valor que a gente tenha, os valores dessas coisas podem passar por mudanças, tanto para cima quanto para baixo. Pode ser que um carro que a gente tenha, de repente, passe a valer muito, ou de repente pode passar a valer quase nada. Ou uma pedra valiosa que a gente tem guardado num banco. Pode ser que essa pedra talvez não seja mais tão valorizada, ou que de repente passe a ser mais valorizada. Mas o interessante desse trânsito de Urano é que ele não dá aviso prévio. Ele não diz e nem dá dicas de onde que podem vir essas surpresas. Quando chega, chegou e a gente tem que estar preparado para essas mudanças, para essas surpresas, tá bom? E o próximo ponto aqui é que Urano vai cutucar para a gente sair da nossa área de conforto, né? Da nossa zona de conforto. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que durante esses próximos 7 anos, tudo aquilo que a gente está mais acostumado, está mais aconchegado a fazer, sabe, aquela nossa rotina, aquela sensação de segurança que às vezes uma família passa, que às vezes um trabalho passa, pode ser que algumas surpresas apareçam aí, chamando a gente para um progresso, ou seja, vamos progredir, vamos crescer, vamos expandir, vamos sair, vamos nos libertar desses apegos. Vamos enxergar as coisas por ângulos diferentes e para isso você precisa sair da sua zona de conforto. E aí, muitas vezes sair dessa zona de conforto não é tão confortável assim, né? E aí a gente tem que estar pronto também para isso, tá? Lembrando mais uma vez que o Urano ele vem chegando sem aviso prévio. As mudanças chegam e quando a gente vê já tá mudando. Não tem como prever, tá? Aí vem para o próximo ponto aqui. Um grande progresso pode acontecer na área onde se tem Touro no mapa. Pode não parecer a princípio, pois a tendência de Urano é fazer parecer um caos total. Mas depois que as coisas se assentarem, a gente pode vir a perceber um grande avanço neste setor. O que eu quero dizer com esse ponto? Urano, ele chega chegando, ele chega revirando as coisas de pernas para o ar. É como se fosse realmente uma obra ocorrendo nessa área de Touro que a gente tem no nosso mapa. Só que essa bagunça gerada por Urano pode a princípio parecer um caos total, que a gente está sem controle de tudo, a gente pode se desesperar achando que o processo que está ocorrendo nessa área não tem mais solução, mas calma, depois que a poeira se assentar, depois que a equipe da limpeza chegar ali, a gente vai entender, a gente vai compreender o resultado dessa obra. Então esse ponto eu só quis trazer para vocês entenderem, olha, por mais que as coisas pareçam um caos, justamente naquele campo que a gente tinha tanta segurança e tanta estabilidade, calma.
está ocorrendo um progresso, as coisas estão melhorando de alguma forma, a gente só não está entendendo o progresso agora, mas já já a gente vai conseguir entender, tá bom? Um outro ponto interessante é para a gente tentar ser criativo com o que a gente cultivou, com o que a gente acumulou até aqui, ou seja, se a gente conquistou alguma coisa, se a gente tem algo sólido na nossa vida, por que não inovar? Por que não reciclar? Por que não colocar uma cara nova nessas coisas que a gente conquistou com tanto amor e tanto carinho? Então, é simplesmente colocar a nossa criatividade para fora. É interessante dizer que Vênus, que é o regente de Touro, tem muito a ver com arte, uma arte mais refinada, uma arte mais delicada. Então é a gente utilizar a nossa criatividade para, de repente, repaginar muitas coisas aí que a gente conquistou até aqui na nossa vida, tá bom? E um outro ponto interessante é a gente ter coragem de ousar com o que temos de mais precioso nas nossas vidas. Mas é importante ter cuidado para a gente não se arrepender depois. É importante planejar bem, porque Saturno está lá em Capricórnio, Plutão está em Capricórnio e Urano vai conversar com esses planetas ali em Capricórnio, tá bom? E Capricórnio pede planejamento, pede consciência de que as coisas precisam de um certo tempo para confiar no ritmo natural das coisas. Então, quanto mais a gente deixar o ritmo fluir naturalmente, porque Urano ele tem o seu próprio ritmo, é um ritmo acelerado, e Touro também tem o seu próprio ritmo, que é um ritmo mais lento. Esses dois vão se entender. Pode parecer um caos, pode parecer que as coisas não vão dar tempo de ficarem prontas, mas elas vão dar certo. O importante é a gente ter planejamento. E o importante é a gente ter um plano A, um plano B, um plano C, para as possíveis mudanças que podem ocorrer. E juntamente com esse Saturno e Plutão no signo de Capricórnio, a gente também está com Júpiter no signo de Escorpião. E o signo de Escorpião tem a ver com planejamento estratégico, ou seja, olhar as zonas de risco e trazer soluções para essas áreas que podem vir. Então é a gente ter uma carta por debaixo da manga caso alguma coisa aconteça. Isso é um planejamento. E um planejamento estratégico está sendo essencial para esse momento, tá bom? Bom, e aqui do outro lado eu coloquei algumas dicas para o trânsito de Urano para a gente. Bom, primeiro é exercitar a telepatia. Como assim, Débora? O que isso tem a ver com o trânsito de Urano no signo de Touro? Urano é a nossa mente universal. Com a entrada de Urano no signo de Touro, ele já está começando a preparar a gente para quando ele for entrar no signo de Gêmeos. E quando ele entrar no signo de Gêmeos, pode ser que daqui a 7 anos ou daqui a 14 anos, a telepatia ou a comunicação telepática, inclusive com aparelhos, pelas correntes elétricas que ocorrem no nosso cérebro, que conectam ali os neurônios, esse tipo de comunicação pode ganhar muita força. Então, pode ser que a gente comece a sentir desde já uma necessidade maior de ter uma comunicação telepática com as outras pessoas, trazer isso mais para um campo real, físico, manifestar essa nossa telepatia no nosso dia a dia. Então, de repente, tentar comunicar com uma pessoa sem ela estar perto de você, sem ser por celular, sem ser por WhatsApp, de repente só telepaticamente. Já comecem a praticar. Essa é uma dica que eu dou para vocês, já se preparando para o trânsito de Urano em Gêmeos, que vai ser bombástico também. Uma outra dica que eu dou para vocês é praticar o desapego. Sim, gente, não tem como. Urano provavelmente vai mexer com as nossas estruturas, com as nossas posses, com as coisas que a gente acumulou, com as coisas que a gente tem. De repente é interessante a gente começar a pensar na possibilidade de compartilhar as coisas que a gente tem, de tentar não manter só pra gente, de ver se de repente uma coisa que você tem ali há muito tempo não pode ter mais valor com outras pessoas utilizando. De repente você tem um espaço enorme na sua casa, de repente você pode separar um cômodo ali para uma sociedade compartilhada com outras pessoas. Ou seja, é se preparar para entender que as coisas que a gente tem não são somente nossas e que um dia isso fica. Júpiter em Escorpião está mostrando isso pra gente. As coisas vão acabar ficando por aqui. A gente desencarna, a gente vai embora e as nossas posses ficam. Como é que a gente pode trabalhar isso de uma forma que a gente possa deixar de herança para a comunidade, para o grupo, para a sociedade, né? Então, é praticar o desapego. Sair da estagnação, acelerar o ritmo da vida. Sim, Urano ele é acelerado. Touro
é lento. Se Urano está entrando no signo de Touro, significa que essa energia mais lenta vai ganhar um gás. Se a gente for cabeça dura, turrão, teimoso e falar não vou aumentar o meu ritmo, não vou mudar o meu jeito de fazer as coisas, não vou sair dessa estagnação que eu tô aqui, esse Urano pode vir rasgando aí a nossa vida. Então é procurar deixar as coisas fluírem naturalmente. Deixe o ritmo fluir de forma natural. Se aumentar o ritmo das coisas, vai com o fluxo. Siga esse ritmo, que pode ser que seja muito mais valioso para você, tá bom? O outro ponto aqui é trazer uma dinâmica para as nossas economias e também para os nossos valores, ou seja, procura se reinventar, tenha coragem de ousar, sempre com muito planejamento e com muita cautela, obviamente, com muita pesquisa. A energia de Capricórnio e Escorpião estão fortes, é importante ter planejamento também. Uma outra dica que eu dou aqui é trazer progresso aos campos mais estáveis e seguros que temos. Então, é permitir que o progresso chegue, é permitir que a mudança venha, é permitir que uma repaginada seja feita, que uma reciclagem seja feita. Então, esteja aberto para o progresso. O outro ponto é compartilhe, mas por favor, compartilhem direito. É muito importante a gente ter consciência do que está sendo compartilhado. Verifiquem para ver se é verídico, verifiquem a fonte, vejam de onde que está surgindo aquilo ali. Touro tem a ver com valores, Urano está entrando nessa área. Compartilhar informações que não são verdadeiras, que não são originais, pode ser altamente prejudicial para a gente, ou nesse plano físico aqui, ou em outro plano, mas é de extrema importância ter cuidado com o que se compartilha. Quer compartilhar, quer ajudar essa teia humanitária a conectar os seus conhecimentos e os seus avanços? Ótimo, mas faça isso bem feito. Procure fazer a sua parte. Valorize o que você está compartilhando, tá bom? Isso é muito importante. É uma grande dica aqui. Um outro ponto é, seja criativo e deixe a sua sensibilidade guiar os seus passos. Ou seja, a nossa criatividade vai ganhar um gás total aí com esse Urano para a gente reciclar, renovar. E a nossa sensibilidade, ou seja, os nossos 5 sentidos e a nossa intuição, que é justamente essa anteninha uraniana que pode conectar a gente com insights incríveis, esses dois juntos podem guiar a gente para caminhos bem diferentes. Se a gente souber aproveitar essa energia aí, fica a dica para vocês, tá bom? E a última dica é, sabe o cantinho onde você cultiva as suas ervas e plantas? Então, leve o seu jardim para a praça. Junte a comunidade, compartilhe as suas sementes com mais gente. Esse movimento pode ser maravilhoso. Isso aqui, obviamente, não quer dizer que é para a gente ir lá fora e montar um jardim comunitário e levar as nossas sementinhas. Isso é uma forma figurada que eu estou falando para vocês, ou pode ser encarado como uma analogia, mas é simplesmente a gente pensar nisso. Pensar no que a gente tem, nos nossos valores, nos nossos conhecimentos, naquilo que faz bem pra gente, aquilo que torna a gente feliz. Será que vale a pena deixar somente dentro da nossa casinha, dentro do nosso mundinho? Ou será que não é interessante a gente compartilhar esses valores, essas sementinhas com outras pessoas? Seja lá o que for que seja a sua sementinha. Mas é interessante a gente pensar na possibilidade de compartilhar essa semente. Tanto literalmente como está no texto aí para vocês, ou seja, fazer um jardim comunitário na sua comunidade, como de repente começar a fazer parte de uma comunidade como o YouTube ou na internet e começar a compartilhar os seus tesouros. Isso já vem acontecendo, a gente já vem sendo preparado para isso há algum tempo. O trânsito de Urano, ele começa num signo, mas ele já começa preparando a entrada dele para o próximo. Por isso que a gente sente um pouquinho antes as energias. Então que a gente possa perceber esse período em que as coisas podem se intensificar mais, com a entrada de Urano literalmente em Touro, e aproveitar essa energia para a gente inovar, para a gente compartilhar, para a gente espalhar as nossas sementinhas com as outras pessoas. Pode ser maravilhoso isso aí, tá bom? Então é isso, pessoal, essa foi a segunda parte do vídeo da entrada de Urano no signo de Touro, já no nível mais pessoal. Eu espero que todos nós possamos aproveitar
todas essas energias que esse planeta vai trazer pra gente nessa energia de touro. Se você gostou do vídeo, lembre-se de deixar seu joinha, que ajuda muito, muito, muito o canal, de compartilhar esse vídeo com as pessoas que vocês sabem que gostam desses assuntos. E caso você ainda não seja inscrito no canal, tá vendo esse rostinho aí? É só clicar nele que você se inscreve e começa a fazer parte dos nossos encontros quase que diários aqui. E lembre-se de acionar o sininho, combinado? Um beijo grande para todos e nos vemos então nos nossos próximos encontros astrológicos. Até lá. Tchau, tchau.